de fazer o engajamento dos três setores, né? E aqui está muito bem representado os três setores da sociedade. Então, como nós começamos em 2006, a gente vai passar rapidamente os nossos números, né? Do que nós realizamos. Em 2006, a gente realizou 22 reuniões, 16 círculos de diálogos, capacitação e envolvemos aí 7.000 pessoas na Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade. Por quê? O movimento nacional foi criado dia 9 de agosto de 2004. Por que 9 de agosto de 2004? Porque se comemora, né, ou se celebra a morte de uma pessoa, para manter viva essa pessoa, o quanto ela fez pela solidariedade nesse país, que é o Betinho. Tá? Em 2007, a gente continuou fazendo círculos de diálogo, né, a formação dos núcleos em Londrina, Maringá, Cascavel e Foz, elaboração de projetos, oficina de indicadores, né, sensibilização das pessoas durante toda a Semana também Nacional pela Cidadania e Solidariedade. Em 2008, nós continuamos com a mesma dinâmica de trabalho, né, e o SESI sempre fazendo essa articulação, mantendo uma equipe, mantendo toda a parte de impressos, o site, né, a gente tem aqui a Luciana Brenner, que fundou aí, teve com a gente, hoje está lá no Hospital Pequeno Príncipe, mas criou aqui, deixou essa grande herança para nós, né, Maria Cristina? Que é o Orbis, né? Que as pessoas passam pelas instituições, pelas organizações, deixam histórias. Você deixou uma história aqui também. Né, o concurso de trabalhos científicos que a gente fez com as instituições, né, professora Wanda? Os professores que estavam aqui na época. Então, e também estivemos lá na reunião da cúpula da ONU, em Nova York, apresentando, né, todo esse trabalho, porque era algo inovador perante a ONU. Em 2009, a gente continuou, né, também fazendo o trabalho, realizando o círculo de diálogo, aí nós tivemos mais de 7.000 pessoas participando, realizamos o segundo congresso, né, sempre em parceria com o CAV, com o Centro de Ação Voluntária, fazendo em todas as instituições, né, claro, mas cada um de vocês que estão aqui, as instituições participam diretamente nas ações para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Pode passar. 2010, né, a gente, já no início de 2010, nós tomamos uma decisão que a gente faria um trabalho para a municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Até porque o Paraná, na época, em 2006, lançou um desafio para que esses objetivos fossem alcançados até 2010. E aí, nós não alcançamos todos até 2010, na média. Nós só não alcançamos a redução da mortalidade materna. E no ritmo que está indo, né, nós não vamos... Assim, a gente vai ter que fazer um esforço para alcançar até 2015. Agora vamos alcançar. No Paraná, provavelmente vamos alcançar até 2015. Fico muito feliz, né, de vocês estarem aqui, porque a gente sabe o quanto é importante e o trabalho todo que a Secretaria de Saúde faz, Estado e os municípios, mas mesmo assim é ainda um grande desafio para o nosso Estado. Tá? Realizamos o congresso, né, e todo o trabalho que a gente e também tivemos na reunião da cúpula da ONU, com a mesma, né, dedicação e fomos convidados também em função que a gente já estava trabalhando essa questão local, né, nos municípios. E também em 2009 foi lançado o portal ADM, que hoje a gente tem os indicadores dos 5.567 municípios do Brasil. Né. Em 2011 continuamos com o trabalho, né, realizando todo o trabalho, lançamos a primeira edição do selo ADM, e a gente não certifica, né, projeto, a gente certifica a instituição, e quando você certifica uma instituição é muita responsabilidade, porque aquela instituição no outro dia não pode estar envolvida num escândalo, né? A gente precisa cuidar muito, né, da instituição, questão da assim, as pessoas falam, nossa, mas eu tenho que mandar toda aquela documentação de novo, nossa, mas eu tenho que fazer aquele relatório de novo. Tem, né? Porque é a instituição. Então, até eu trouxe aqui um material de uma empresa, que depois eu vou passar por aí, eu tenho só um exemplar. Né? Essa empresa aqui, o Grupo Santa Terezinha, né, da Usa Açúcar, eles usam, né, o objetivo do selo é esse, ó, colocar os materiais mesmos, né, da empresa, que ela é
parceira, empresa parceira dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? O selo tem esse objetivo. E a data da entrega do selo para aqueles que já se inscreveram é para o dia 25 agora, né? A gente vai falar um pouco disso hoje. Tá, gente? A hora que eu estiver falando demais, vocês me falam, porque aí a gente dá uma paradinha, tá bom? E também tem o manual deles, corporativo, de governança corporativa, que eles também... pode ir passando dentro, né? Eles fazem uma publicação, tem um selinho que eles colocam para o ODM, dentro do manual corporativo deles também eles colocam todo o trabalho do desenvolvimento do milênio. Pode passar. 2012 o nosso trabalho continua, né? E agora nós vamos para 2013, aonde a gente vai contar um pouquinho como é que o SESI vai estar trabalhando em 2013, né? Voltado para o desenvolvimento local. Nós fizemos, o SESI Paraná, ele tem uma missão e uma visão, né? A missão dele é de promover a qualidade de vida do trabalhador, né? E de toda a área da indústria. Também a visão de ser um líder estadual na promoção da qualidade de vida dos nossos trabalhadores e seus dependentes. E nós estamos, né, também trabalhamos com projetos, né, programas com a comunidade. Trabalhamos focado na questão da indústria, na qualidade de vida e na educação para o mundo do trabalho. As indústrias que estão aqui representadas, elas sabem, né, como a gente atua, né, até porque tem todo um plano de trabalho que é em 2 pilares, né, que é a qualidade de vida e educação para o mundo do trabalho. E trabalhamos também, pode passar, né, com o SESI fazendo o desenvolvimento nos municípios, né, ajudando no desenvolvimento dos municípios, que é do empoderamento. Este ano vamos estar lançando esse programa, do empoderamento dos atores locais, a valorização dos conhecimentos locais e do trabalho em rede. Pode passar. Sempre na mobilização, no suporte, nunca levando nada pronto, né? As pessoas das localidades é que sabem o que precisam. Não somos nós que vamos lá com o projetinho pronto e entregamos para eles, né? Aí eles educadamente, eles olham pra gente assim, falam, ficam felizes, né? Daí a gente vai embora e a gente volta lá no outro dia, eles recebem a gente, mas nada, né? Falam, não é isso que a gente quer. Então, o nosso trabalho é ouvir a comunidade, né? A partir daí, promover um plano de trabalho para essa comunidade. Pode passar. Né? Sempre envolvendo os 3 setores, né? O poder público, as empresas, a indústria, lógico, e a sociedade civil. Pode passar. E aqui são os municípios onde a gente vai estar atuando com esse programa SESI, né? No desenvolvimento sustentável. E nós utilizamos 4 critérios para escolher, né, para poder selecionar esses municípios, que é a questão do IDH, né, combinado com a questão que esses municípios dificilmente vão alcançar os objetivos do milênio, também com a questão do investimento de um programa do governo do estado, que é o Paraná Competitivo, com a participação, onde a indústria participa no PIB daquele município também de alguma forma, porque nós somos também auditados e fiscalizados pelo TCU e pelo CGU. Então nós somos uma instituição privada, mas que temos que cumprir a questão da legislação pública. São uma instituição diferenciada. Tá? E aí o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, né? Isso que a gente quer conversar um pouco com vocês hoje. A gente fez toda essa contextualização, porque às vezes tem pessoas que vêm pela instituição pela primeira vez, né? E aí para poder, né, ter todo esse contexto, tá? O que é o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, né? Como a Maria Cristina colocou, ele foi criado em 2004, porque como os Objetivos do Milênio foram pactuados na reunião de 2000 da Cúpula da ONU, muitas organizações, instituições perguntavam, mas como é que a sociedade pode contribuir para o alcance dos Objetivos do Milênio? Porque quando a gente olha para os 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, nós que somos SESI, que muitas vezes a gente chega na comunidade, né, às vezes quando a gente visita uma prefeitura, eles falam assim, não, a gente já faz isso, né? A gente sabe que o poder público faz. Se a gente olha, né, Yara, para os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, para os 8, a gente sabe que o poder público executa as ações para os 8 objetivos.
Mas a sociedade também pode contribuir considerando que tem os indicadores. Porque na média o Brasil alcança, na média o Estado alcança, na média muitos municípios alcançam, mas dentro dos municípios a gente tem um desnível social e uma diferença social. E aí os objetivos foram pactuados para a reunião, né, da reunião da cúpula da ONU para até 2015. As informações vocês têm no site. Então como é que está a mobilização brasileira, né? Então a reunião da cúpula da ONU em 2000, a criação do movimento em 2004, com grandes instituições, ou melhor, com instituições que tinham uma capilaridade nacional ou estadual, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, né, outras redes, né, institutos também. Nós temos 3 federações na época que participaram. Uma foi a Fiesp, a FIENG de Minas, né, e a Fiesp de São Paulo e a FIEP do Paraná. Tá? Em 2006, então, o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, o Nós Podemos, é o primeiro estado a começar a articular essas ações, é o Paraná. Porque já tinha observatório, tinha os indicadores, e então o Paraná começa, né, por meio do SESI Paraná, né, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, o SESI começa a fazer toda essa articulação no estado do Paraná, tá? Para o alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Em 2010 a gente teve uma reunião da cúpula da ONU, ODM mais 10, e em 2013 a gente teve, né, o propósito esse ano, é uma forte presença nas regiões e nos municípios de todos os estados do Brasil. A visão do movimento, né, é ser uma referência mundial no alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio, com engajamento integral e sistêmico da sociedade, desengajando os 3 setores, trabalhando junto. E a missão é mobilizar e articular os 3 setores. Porque muitas vezes você faz um projeto, você executa um projeto e você não se dá conta que aquele projeto, às vezes, por mais pequeno que ele seja, ele vai fazer uma diferença na comunidade. E se ele vai fazer uma diferença numa comunidade, ele está contribuindo para o alcance de um dos objetivos do desenvolvimento do milênio. E isso você pode acompanhar pelo portal ODM. Então, esse ano nós temos uma novidade, né? Como a Maria Cristina colocou, o movimento, ele não existe uma personalidade jurídica, ele tem instituições âncoras que acabam financiando, né, os movimentos nos estados, nos municípios, mas esse ano a gente, uma reunião de todos os representantes de todos os estados do Brasil, que tivemos agora no final do ano passado, né, a proposta foi se criar um colegiado para disseminar, empoderar mais a sociedade, ter mais uma participação social, né, de todas a sociedade brasileira no alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio, mas trabalhando a nível local. Então, o movimento ele está organizado em uma Secretaria Executiva Nacional, uma Secretaria Nacional de Mobilização, né, e tem as adjuntas, que não está aqui, que esquecemos, né, Secretaria Nacional Adjunta, né, Executiva Nacional Adjunta, e a Secretaria Nacional de Mobilização Adjunta e os articuladores regionais. Então, a região Norte 1, Pará e Amapá, a Norte 2, Acre e Rondônia, Norte 1, Pernambuco e Bahia, Nordeste 2, Paraíba, Ceará, Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Centro-Oeste, Distrito e Goiás. Pode passar. Bom, no Paraná nós acabamos desenvolvendo uma metodologia, né? O SESI Paraná acabou desenvolvendo uma metodologia para trabalhar com os objetivos de desenvolvimento do milênio, que é o Círculos de Diálogo, que hoje é uma tecnologia social, que o SESI Paraná, né, Maria Cristina, disponibiliza. Somos reconhecidos pela Fundação Banco do Brasil, certificados, né, pela Fundação Banco do Brasil como tecnologia social, e que disponibiliza para a sociedade para trabalhar, né, com essa temática dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que a gente faz o Círculo de Diálogo, constitui o núcleo, né, e sempre aquela questão das expertises, das capacidades, das habilidades das pessoas, elas compartilham com esse trabalho. Então, nós temos lá um núcleo, né, o movimento nacional a nível de Brasil, e aí tem o colegiado. A nível de estados, a gente tem o núcleo ODM, então, do movimento estadual, regional e municipal. Para você fazer trabalho, você precisa de pessoas interessadas, pessoas que se engajam pela causa. E trabalhar pelos ODMs é se engajar numa causa, né? E ter as informações. E o bacana é que o Brasil tem essas informações. Tem o portal ODM lá, com as análises de cada município, de como ele está, né? E
precisamos também, né, de diálogo e negociação, parceria, projetos e ações, para que as coisas de fato realmente possam acontecer. Quem pode participar, né, do núcleo ODM e quem deve participar? Né? O poder público, os empresários, as empresas, as ONGs, as fundações, as instituições de ensino, as lideranças e as pessoas interessadas. Porque às vezes tem gente que fala assim, não, mas eu não participo de nenhuma instituição. Eu posso participar do movimento? Pode e deve. Todas aquelas pessoas que estão, que têm interesse de contribuir para um mundo melhor, né, deve. Principais atribuições do núcleo ODM, então. Estruturar a Secretaria Executiva do núcleo e plano de trabalho, né? Então ter um plano de trabalho compartilhado no Estado, porque a gente sabe que muitas instituições estão fazendo projetos, realizando, então a gente ter isso estruturado, criar o nosso núcleo, porque esse é o nosso objetivo da reunião de hoje aqui, né? A gente criar o nosso núcleo do ODM Paraná, tá? Do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade Nós Podemos Paraná, e longo o nome, né? Aí núcleo ODM, né? Paraná, tá? Estruturar, então, uma secretaria executiva a nível de Estado, né, conhecer os indicadores, lógico, e disseminá-los para os municípios, divulgar e promover a adesão à agenda de compromissos. A gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre isso. E mobilizar governo, sociedade, criação de núcleo, visando a realização das ações em prol do desenvolvimento do milênio. Sempre ter esse olhar. Então, se a gente tem o núcleo, a gente tem que ir para a ação, né? Então, os núcleos têm... Aqui a gente faz um rol de sugestões, mas que para o núcleo pensar, né? O núcleo estadual pensar. Que pode ser realizado oficinas de capacitação, mostra, congresso, encontros, seminários, as redes sociais, ações, mas assim, os projetos que as pessoas realizam. E é importante pensar assim, o que eu, enquanto instituição, estou fazendo, quanto a minha instituição está fazendo, e como eu, instituição, posso contribuir com o movimento no Estado. Claro? Sim? Ótimo. O professor tem que perguntar para os alunos, né? Essa mania de professor perguntar para os alunos da quadra é muito feio, não é? É horrível isso, né? Eu não perdi ainda essa coisa de ficar perguntando da aula, depois não perde esse tique que a gente ganha, né, na sala de aula. Bom, vocês, né, todas as pessoas começam a perguntar, mas 2015 está chegando, e daí? O que vai acontecer, né, em 2015? Então já está se fazendo todo um trabalho a nível mundial de consulta, né, que está sendo chamado pela ONU, Agenda pós-2015, com o segmento a Rio+20. Na Rio+20, quem acompanhou, ouviu falar muito nos ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas na ONU está trabalhando isso de forma integrada. Tá? Então, dia 16 de abril, né, teve uma reunião em Brasília, um diálogo social, né, que envolveu vários ministros, representantes da ONU, e a gente trouxe para vocês, rapidamente, que nós queremos passar, uma apresentação que o embaixador da ONU fez nessa reunião, até para vocês saberem o que é que está acontecendo a nível mundial, né, dessa consulta. Então, o nome da consulta, tem um site aberto, tem em português, tem em inglês, Meu Mundo, que vocês podem entrar e votar, tem os temas que podem ser escolhidos. Nós estávamos na frente no mundo, mas não me lembro o país agora que passou a gente, tá? Nessa é o mundo que queremos, né? O mundo que nós queremos, porque mundo nós queremos para 2020, mas que mundo que nós queremos para 2050? A gente sabe que quem trabalha com planejamento e trabalha a longo prazo, né? Eu já ouvi pessoas de empresas, de indústrias, de empresas, como é que é o posicionamento deles no mercado em 2020, 2030, 2040 e até 2050, porque é isso que vai dar a longevidade da instituição, da organização. O que está acontecendo? Então, o processo pós-2015. Está sendo feito uma consulta, foi feita uma consulta mundial, presencial, agora em janeiro e fevereiro, e é a primeira vez que a ONU cria um painel de alto nível para levar essa discussão para as pontas, para a comunidade, porque sempre os temas eram discutidos
com um painel de alto nível e com os chefes de estados. A comunidade, de forma geral, não participava, né? Só tinha depois os resultados das decisões tomadas. Então foi criado lá em 31 de julho o painel de alto nível, foram feitas as reuniões desse painel de alto nível, né? E agora estão sendo feitas as consultas, e aí em outubro de 2003, então você vai ter a primeira reunião desse painel de alto nível para apresentar o resultado de toda essa consulta que está sendo feita em todo o mundo, né? E principalmente em 50 países diretamente que a ONU escolheu. Pode passar, tá? Então, como é que está sendo feita essa consulta pós-2015? A abordagem da ONU é pensar que essa consulta tenha que ser inclusiva, equitativa e mais sustentável, com esse objetivo. Então, eu acho que para nós, assim, que estamos engajados nessa questão de desenvolvimento sustentável, nessa questão da qualidade de vida, da preservação do planeta, até da nossa espécie humana, né? Porque se a gente não se cuidar, daqui a pouco a gente não sabe se a gente consegue se adaptar, né? As mudanças que acontecem. Então, consultas nacionais liderada por residentes da ONU e das equipes de cada país, que foi selecionado, 50 países, consulta temáticas, feita com os diversos setores, e a consulta global, que também está sendo feita pelo site, né? Aqui estão os países onde foram feitas as consultas nacionais. Pode passar. Os temas, né, das consultas temáticas que estão nos sites que eu falei, né, no meu mundo. Crescimento, emprego, energia, dinâmica de populações, educação, desigualdade, água, segurança alimentar e nutrição, governança, conflito, fragilidade, saúde e sustentabilidade ambiental. O site, né, em inglês, que você pode entrar e votar, qualquer um pode fazer isso e pode ajudar e divulgar também. Pode passar. Né? Então essa é agora a consulta no Brasil, rapidamente. Né? A consulta no Brasil ela foi feita com dados qualitativos, com questionários e eventos presenciais. E também está sendo feita pelo site myworld2015.org, que as pessoas podem entrar e votar. Ok? Né? Só clicar num dos temas. Então vocês escolhem os temas, são 16. Tem os temas e você pode escolher até 6 temas para votar. A gente poderia fazer uma grande campanha, né? Para votar para o Brasil voltar a liderar, né? Tá? Bom, no Brasil foram feitos 567 questionários, foram distribuídos pela ONU, né? E 3.183 pela Secretaria-Geral da Presidência da República, num total de 3.750. E aí depois foram feitos os encontros presenciais, nós tivemos em todas as regiões, e na região sul foi feito aqui em Curitiba, muitos de vocês tiveram a oportunidade de participar. Tá? E foram consultados também os grupos, né, são os grupos mais vulneráveis da sociedade. São os grupos que precisariam de uma atenção maior. Tá? Então nós tivemos jovens refugiados, né, e eles responderam os questionários. Então tem os nomes dos grupos e o número de questionários que foram respondidos. E aqui a gente tem um dado bem interessante, a gente tem aqui a Cineiva da Secretaria da Justiça, né, do Estado. A ONU tinha esquecido da população carcerária, gente, na consulta nacional. E eles só se deram conta nesse encontro aqui do Paraná, porque a gente tinha representantes da Secretaria da Justiça, e a Secretaria da Justiça do Estado do Paraná, quero fazer aqui os nossos agradecimentos à doutora Maria Tereza, né, que botou a equipe dela para trabalhar toda, e foi feita 1.448 questionários nas penitenciárias do Estado do Paraná, para ouvir, né, o que poderia ser feito para melhorar a vida deles. Então, leve os nossos parabéns lá para a Secretaria de Justiça, para a doutora Maria Tereza. Tá? A página, né, das consultas no Brasil. Ok, vamos voltar? É um pouquinho cansativo, gente, mas é que é muita informação e eu acho importante contextualizar, né, assim, para vocês, tudo isso que está acontecendo. Tá?
Então, no Paraná, na consulta pública, nós tínhamos que sair com 3 temas, e os 3 temas definidos pelo Paraná foi educação, combate à corrupção e saúde. Foi os 3 temas do Paraná. Então, esses são os nossos 3 temas, né, que vai compor o relatório nacional. E que vai para o relatório mundial. E que vai para o comitê de alto nível daí. Bom, novidades e no Paraná que nós temos em relação aos objetivos do milênio 2013. Luciano, tá aí, ó, um sonho nosso, né? Lá desde 2006 a gente falava que os parceiros nossos aí, né, desde 2006, né, Luciano, né, a gente falava que o Tribunal de Contas, a gente precisava achar uma forma do Tribunal de Contas fazer esse acompanhamento nos municípios. E esse ano o Tribunal vai estar fazendo esse acompanhamento através do PPA. Tá? E através do acompanhamento mensal do SIM-AM. Então isso pra gente foi assim, foi um empenho muito grande do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É o primeiro estado, né, que realmente implanta isso, já tem outros estados trabalhando, mas é o primeiro estado que implanta esse acompanhamento. A gente vai poder olhar o orçamento do município no final do ano e saber o quanto ele aplicou para qual objetivo, né, quanto isso está contribuindo. E também uma novidade para 2013, né, é a agenda de compromissos que a presidenta Dilma lançou no encontro que teve com os prefeitos, e que é bem interessante essa agenda de compromissos, porque ela está no portal, tanto o cidadão pode olhar, navegar, verificar se o prefeito da sua cidade aderiu ou não à agenda de compromissos. Se eu fosse prefeita hoje, eu já teria aderido. Mas, infelizmente, no Paraná, a gente só tem 10 prefeituras que aderiu até agora. Se eu fosse prefeito hoje, eu já teria aderido, já teria colocado as minhas metas lá, porque não tem indicador, Luciano, olha que bacana. Você só coloca, eles colocaram só, eles não disseram para você que você tem que colocar a meta, você que coloca a meta. Então lá o ODM1, que fala de combater a fome e a miséria. Né? Um programa é o programa de aquisição alimentar, que eles chamam de PAA, Programa de Aquisição Alimentar. Se eu hoje faço aquisição do programa de aquisição alimentar de 60 famílias, eu vou colocar que até o final do ano eu vou incluir mais 5 famílias. E eu cumpri a meta. Então, para a gestão pública, é transparência e não tem uma meta definida pelo governo e nem pela ONU. O prefeito coloca, o gestor público municipal coloca o que ele quer cumprir. E se ele cumpriu, ainda ele vai receber um certificado. O próprio sistema emite esse certificado. A Luciana acompanhou, a gente trabalhou muito, Maria Cristina, em 2009, porque o nosso propósito era que essa agenda funcionasse em 2009, né? E a gente não conseguiu rodar esse portal em 2009, a Presidência da República não conseguiu rodar, agora que conseguiu rodar. O gestor público olha e coloca os indicadores. Nós, população, cidadãos, que às vezes a gente reclama de algumas coisas, mas a gente às vezes não participa de audiência pública, né? Às vezes a gente não participa, né, das audiências do PPA, das audiências públicas do orçamento, da aplicação dos recursos, né? E agora nós, cidadãos, vamos poder olhar o site, mas quem pode colocar é só o poder público. Mas nós podemos pedir para o nosso gestor público dos nossos municípios colocarem as informações, tá? E acompanhar, ok? Dia 17 agora foi lançado isso até no Isso. Dia 17, né, teve um encontro com os prefeitos aqui no estado do Paraná, aqui no Scotrade, né? E foi lançado, e a ministra Ideli Salvati, eu não tive a oportunidade de ver a fala dela, mas me contaram que ela foi muito enfática em relação a isso. E tinham 330 prefeitos lá. 323 prefeitos e 3 mil pessoas. Então ela foi muito enfática e a gente ficou muito feliz assim dela fazer essa cobrança, porque a gente já vinha pedindo também isso. Né? Nós temos um grupo de trabalho que está trabalhando com isso, a gente, né? Ela foi muito enfática nesse sentido. Então, tudo isso são ferramentas que vêm nos ajudar... Só um pouquinho, Luciano, presta aí. Vem nos ajudar a trabalhar, né, com a temática dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Pode passar. Bom, então como é que nosso movimento ele está organizado, né? A nível de Brasil, nós podemos, Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, nós podemos,
que é que eu posso fazer, né? O que você pode, o que nós podemos fazer juntos. O Nós Podemos Paraná, os Nós Podemos Municipais e ainda o Nós Podemos da empresa. O Grupo Santa Terezinha criou lá, Nós Podemos Santa Terezinha, acho que tem até um folder dentro dessa revistinha que tem um projeto deles, né? Tem empresas que estão criando já o Nós Podemos da empresa. Pode ser criado também, né? Essas logos, vocês podem utilizá-las, os materiais, né? A logo dos ODMs também. Tem gente que pergunta assim, mas Cidinha, onde é que mas eu posso usar? Pode. Tem as diretrizes, tá? Lá no site do movimento você tem a diretriz. Onde é que você não pode pôr? Ah, eu achei lindo, maravilhoso, eu sou defensora dos direitos da mulher, e aí eu coloco o ícone 3 aqui na minha camiseta, e boto, né, e faço um enfeite, vendo, pego o dinheiro e boto no bolso. Isso eu não posso fazer. Tá? Isso não posso. Ah, mas eu tenho uma instituição social que a gente trabalha, né, igual a Nilza Tartus, que a gente trabalha, a gente faz vários artesanatos, a gente pode usar? Se o recurso for utilizado para o projeto, pode. Quando você for vender o produto, e o que o lucro for investido em projetos que vão contribuir para o alcance do desenvolvimento do milênio, pode e deve usar. Em Brasília. Ok? Pode passar? Então vamos falar do termo de adesão, né, gente? Que foi para isso que vocês vieram aqui hoje. Mas era necessário a gente fazer, né, toda essa explicação. Então o termo de adesão, né, ele tem como objetivo, porque assim, a gente está trabalhando, nós vamos fazer 10 anos no ano que vem, o movimento nacional. Mas quem é o movimento? Quais são as instituições? E aí? A gente pode dizer, mas a gente tem tantas instituições, mas a gente não pode garantir que aquela instituição realmente está trabalhando de fato, né? A gente fala que tem tantas instituições que participam dos eventos, que participam das reuniões, então, mas a gente não pode dar essa garantia. E aí, Santa Catarina começou a desenvolver, né, nós fomos lá em 2010, ajudamos Santa Catarina a começar, aliás, em 2009, na terceira edição do Prêmio ODM, nós disseminamos toda a metodologia que o Paraná tinha, né, o SESI Paraná tinha desenvolvido, junto com toda a sua rede de parceiros, a nível de Brasil, e conseguimos, assim, montar em todo o Brasil os movimentos estaduais. Só que Santa Catarina, eles criaram de fato um colegiado, né? E isso que inspirou uma coordenação compartilhada, eles criaram uma coordenação compartilhada, e isso que inspirou o movimento nacional a trazer isso para os outros estados. Então eles criaram, né, esse termo de adesão. Lá no início, quando eles começaram o movimento, eles criaram o termo de adesão, que eu achei de uma sabedoria incrível, né? Criaram o termo de adesão. Então, participa do movimento a instituição que assina o termo de adesão, que muitos de vocês receberam. Até eu tenho aqui algumas revistinhas lá de Santa Catarina. Olha que chique. Um dos desafios nossos agora, né, no nosso núcleo, ser constituído e produzirmos a nossa revistinha do nosso impresso e do nosso Podemos Paraná. Nós fazemos o boletim, mas a gente só faz eletrônico, né? A gente não tem ele impresso. E muita gente gosta ainda de material impresso. Então, o termo de adesão ao movimento, vocês vão ver que na contracapa desse boletim, ele traz as instituições que já assinaram o termo de adesão, sabe? Ele já traz lá as instituições aqui na contracapa, né, do boletim, eles lançam, esse boletim é mensal, né? Não, ele é bimestral. O boletim é bimestral, né, traz os projetos das instituições que participam do movimento no estado, né, do núcleo ODM do estado, e eles trazem aqui, confira as instituições que já participam do movimento. Então, eles trazem, né, a relação das instituições. Ok? Então, assim, o termo de adesão, nós podemos ter como objetivo incentivar e ampliar e dimensionar. Esse é o nosso objetivo, dimensionar, né, a participação da sociedade brasileira em ações dos projetos em prol ao alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Esse é o objetivo do termo de adesão. A gente realmente saber quem é que está, de fato, trabalhando, comprometido, né, com os objetivos de desenvolvimento do milênio. Ok? A partir da adesão, né, a instituição assume alguns compromissos visando, né, a qualidade de vida, lógico, e os eixos
centrais dos ODMs, que são os 8 objetivos. Então, primeiro, considerar os objetivos propostos pela ONU como uma das ações institucionais. Tá? Segundo, incentivar que outras instituições do Estado, sua rede de parceiros. Tá? Pegar o exemplo aqui do Luciano Planck, que é lá do Araiara. Tem uma rede de parceiros, né, Luciano? Então, além da Araiara assinar o termo de adesão com o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, ela vai incentivar que também a sua rede de parceiros trabalhe com o tema dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Terceiro, disseminar as informações, né, a população em geral. Porque assim, toda vez que você vai fazer uma reunião, você pode falar do tema, né? Eu falo que trabalhar com ODM é paixão. É igual por time de futebol, sabe? O time de futebol, né, assim, onde a gente está, a gente fala do nosso time, quem é apaixonado por futebol, claro, né? Quem não é, não fala, né? Mas a gente sempre tem uma paixão na vida, né? Ou é por time de futebol, ou é por um hobby que a gente tem, ou é por uma música, é por filme, é por livro, e onde a gente está, a gente fala dele, né? E trabalhar com os objetivos do milênio é a mesma coisa, né, professora Maria de Lourdes? Onde a gente está falando deles. Tá? Promover os direitos humanos, a ética, a transparência, né, as informações institucionais e estimular o padrão, né, do consumo atual. Fomentar parcerias das redes, dar mais visibilidade às pessoas, às organizações que trabalham, né, concordar com a missão e a visão do movimento, contribuir, né, com o movimento pela cidadania, fortalecendo os núcleos estaduais, municipais, pode ter os regionais também, e enviar à Secretaria Executiva do Núcleo Estadual o relatório das ações que as instituições estão realizando. Tá? Que é bem simples, né? O relatório. Bom, volta um pouquinho ali. Queria abrir para perguntas. Nossa. Uma coisa, é a primeira vez que eu estou participando aqui como Secretaria de Educação, eu estou participando pela primeira vez como uma secretaria, né? Eu não sei quem eram as pessoas que participavam antes. Esse relatório é um modelo especial, específico, e como que se faz ele, que eu não sei? Professora Dirley, né? Dirley. Professora, assim, nós nunca tínhamos a prática de relatório, tá? Das instituições que participavam do movimento. Ele é um relatório simples que a gente vai encaminhar como modelo, assim, como base, tá? Até hoje ninguém fez relatórios. As pessoas participavam, faziam suas ações. O que a gente tinha e oportunizava para as instituições que participam do movimento e que participam, né, que desenvolvem projetos, a gente fazia mostras de projetos no congresso onde as pessoas apresentavam os projetos que elas realizavam. Mas assim, é a primeira vez que a gente vai fazer. E o nosso SESI Paraná, aliás, Sistema FIEP, né, também vai assinar o termo de adesão e também vai fazer o relatório. Então agora nós vamos ficar todos no mesmo nível. Tem muita gente que pensa assim, não, a gente nunca foi dono, a gente sempre colocou que o movimento não tem dono. Né? Quem está com a gente desde o início sabe disso. Mas agora, literalmente, a gente vai formalizar isso. Respondi a pergunta, professora? Eu não podia, queria ficar quieto, mas não podia perder a chance, Cristina. Cristina e Luciana teve no início desse processo aí. Eu gosto de dar uma ênfase, quando a gente começou isso, à figura do Betinho. Muito da paixão que você fala, quando eu comecei, eu me lembro muito do Betinho, que falava a questão de ter um bom indicador. Todo mundo falava da fome, não existe fome no Brasil. E muito do que nós vemos hoje de avanço nessa mobilização foi por conta do protagonismo do Betinho. Então, não é à toa que dia 9 de agosto, eu lembro muito bem que as pessoas perguntam, por que 9 de agosto? Né? Você já falou. A luta dessa figura, né, que foi proeminente, ela não trabalhou ela trabalhou com a métrica. Então, quer dizer, ele trazia, existe sim a fome. Então, a importância do relatório está dentro dessa lógica, né? Nós fazemos muita coisa, mas é bom a gente entender o quanto que a gente avança, o quanto que nós estamos realmente fazendo. Então, lembrando do Betinho, o importante disso que ele falava sempre, o quanto isso está realmente contribuindo para a gente chegar àquilo que a gente se propõe a fazer. Obrigado. Obrigada, Luciana. Você
rapidinho uma pergunta em relação ao relatório. Se nós fizermos o nosso relatório de atividades, em cada atividade a gente notar essa atividade contribui para a mortalidade infantil, essa para o protagonismo da mulher e tal, isso, o nosso próprio relatório de atividade tendo indicado, ele valeria como relatório de atividade ou teríamos que fazer outro? Não, ele vale. Tá, porque aí é um a menos para fazer. Não, ele vale sim. Quem tem os relatórios que já faz essa fundamentação com os ODMs, ele vale, tranquilo, tá? Isso é para que, às vezes, a instituição, né, quer fazer um relatório, uma coisa mais simplificada, então esse é para dizer assim, eu não tenho tempo de fazer um relatório, então é uma coisa mais simplificada justamente para isso. Ok? Não precisa não. Tá. Nesse sentido que ela colocou, então valeriam também as postagens que a gente faz no site, porque quem participa, por exemplo, a de Caion tem várias atividades que nós postamos no site da FIEP. Sim. Valeria também? Não, o site, nós mantemos o site, mas o site é do movimento. Do movimento, mas é dentro da FIEP lá. Sim, o domínio está na FIEP. Está dentro do domínio da FIEP. Isso. Então, eu sei que a gente manda material para cá e vocês postam lá as atividades Isso. que a instituição faz ligada. Valeria também? Sim, ele vale, mas acontece que lá assim, fica difícil para a gente buscar todas essas informações. Tem que Tá? padronizar. Tem que fazer ele é uma coisa bem simples. Tá? Cidinha, Oi. não seria o caso de fazer uma plataforma para que esses relatórios sejam feitos online? Pode ser também, a gente pode pensar aqui no estado, a gente pode pensar. Facilitaria bastante, né? Sim, claro. Colocar no site. Uhum. Sim. Tá. Podemos pensar assim. Tá? Pois não? Em relação à questão de envio do relatório, já tem um prazo, o hospital está aderindo agora, né? Tá. Eu já tenho que enviar. Não, assim, quem já tem as ações, quem já tem, que vai aderir e que já trabalha com os ODMs, que já faz essa vinculação, já pode, quiser, junto com o termo de adesão, já traz o relatório junto. Pode anexar o relatório. Tá? Já pode anexar o relatório. Eu sei que às vezes teve gente que veio hoje, assim, achando que a gente ia fazer as assinaturas do termo de adesão hoje, né? Mas o propósito hoje da reunião era nós fazermos todos esses esclarecimentos. Mas se alguém veio com o propósito de assinar, a gente já assina aqui, já faz a foto, já divulga. Porque movimento é isso, né? Ele é dinâmico, por isso é movimento, né? Então eu gostaria de saber isso também, assim, porque a gente não quer, no mínimo o movimento tem que causar conforto para todo mundo. A gente não pode causar desconforto para as pessoas. No mínimo a gente tem que deixar as pessoas confortáveis. Tá? Bom, nós da Secretaria Municipal de Educação, obviamente, queremos participar. Eu falo em nome da nossa secretária Roberlane também. E só para dar uma contextualização, nós temos aí na rede 564 equipamentos, que são as nossas escolas, ensino fundamental, nossas creches, né, os CMEIs, os SEMAIs, as bibliotecas públicas, os faróis de saber. E todos esses equipamentos, naturalmente, recebem muitas crianças e estudantes, e também professores, educadores. E eu acho importante que nós assinemos aqui hoje, né, esse termo de adesão, para que a gente possa imediatamente também... pela universidade a gente já participa, né? Uhum. O TFPR já sediou, inclusive, né, reuniões no ginásio, em vários lugares. E eu acho importante que a gente possa assinar aqui, até houve uma preparação para isso, para que a gente possa, a partir de então, já agir, né? Agir Perfeito. Mais efetivamente com vistas a participar dos dias. Muito bom, tá, a gente ficou muito feliz. Cidinha, Oi. Quem não assinou o termo de adesão, qual é o procedimento? Então, na sequência, a gente vai fazer assinatura, só um minutinho. E na sequência, a gente vai falar de um seminário que a gente vai fazer dia 25 de junho, que é do Prêmio ADM Brasil, que é o lançamento da 5ª edição do Prêmio ADM Brasil. Tá? E aí, nesse dia, nós queremos que todas as instituições que assinarem até o dia 25 e entregarem o termo, a gente vai fazer um momento, né, das pessoas entregarem, ou podemos discutir junto,
ou então anunciamos todas as instituições que já aderiram ao movimento formalmente. Você sabe onde Tá? vai ser a reunião? Vai ser aqui. Aqui mesmo? Isto. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o seminário. Tá? Mas quem já trouxe já pode assinar, né? A gente já bota no site aí do movimento, já encaminhamos para o movimento para esse momento. Ok. Tinha uma dúvida, eu sou da Prefeitura de Curitiba, Tá. tem da Secretaria da Educação, tem o IMAP, tem alguém da Saúde também. A saúde. Sim. Quem assina é a Secretaria ou é a Agricultura? Olha, Isso também deve estar acontecendo no Estado, essa dúvida, né, Terezinha? Assim. Como é que fica? assim, tanto pode ser o prefeito que assina e engloba todas as secretarias, como pode ser as secretarias. Para nós é independente. Se o prefeito quiser assinar quanto prefeito e englobar todas as secretarias, mas se as secretarias também querem assinar, também pode. Não tem nenhum problema. A assinatura pode ser da secretaria, mas aí o prefeito diz, não, eu gostaria de envolver todo, né, de fazer a prefeitura, o gestor assinar. Ele assina também. Ok? Porque dá uma sugestão. Na Secretaria da Justiça, por exemplo, tanto a própria Secretaria da Justiça alcançou o selo dele no ano passado, quanto a penitenciária e outros penitenciários se inscreveram para o selo esse ano. Então a gente percebe na Secretaria da Justiça que tem engajamento em caráter setorial de unidades penais por parte da gestão. Então, para nós tem dado certo deixar a critério de cada instituição setorizada dentro da Secretaria da Justiça se posicionar perante o movimento. Ok? Até porque assim, a secretaria pode assinar, o prefeito vai assinar, mas a secretaria, ela assinando, ela toma para si também isso, né? Sim. Então fica bem a critério. E essa lógica do movimento também, né? Essa é a lógica do movimento. No local, porque é ali que acontece. E a gente quer chegar no local, porque é ali que acontece. Exatamente. Nosso objetivo é que quanto mais, assim, se tem uma escola que quer assinar adesão ao movimento, ela assina. Se a secretaria vai assinar, a municipal assina, o prefeito vai assinar, assina. É bem isso que a Luciana falou, essa é a lógica do movimento, lá no caso da Justiça. A Secretaria de Estado assina, as penitenciárias, né, as outras áreas, para nós não tem, esse não é nenhum problema. Ao contrário, né? É mais pessoas engajadas. Ok? Em relação ao tema de adesão, podemos fechar? Tem mais alguma pergunta? Quer dizer que podemos assinar o termo de compromisso agora. Aqui, você tem os formulários? Tenho. Foi aquele que foi mandado no e-mail, né? Exato. Daí, para os prefeitos que vão assinar, é mandado no endereço que está, né? A gente entende que assim, que as pessoas que vêm, ela possa fazer essa interlocução junto com o seu gestor para que ele assine. Então, no caso do prefeito, você que está, né, representando o município faria essa gestão junto ao prefeito para que ele assine. Na verdade, porque amanhã vai ser o evento, na verdade, do termo. Ah. É ele que vai estar assinando. Daí. Ótimo. Beleza. Aí é só mandar pra gente depois. Tá. Então, isso que eu queria saber, como que manda? Pode digitalizar e manda digitalizado. Manda tá? digitalizado, não quiser, precisa vir em mãos daí? E pode trazer em mãos, pode mandar em mãos também. Tá? E aí agora no dia da solenidade, né, do selo, daí a gente vai, faz uma chamada e apresenta todos. Que é esse do dia 25. Do dia 25. Ah, tá. É de manhã, o dia todo? De manhã. Começa às 8h30. Tá? Sim, a gente já trouxe assinado. Vocês já trouxeram assinado? Ótimo. Então vamos fazer o seguinte, como é que a gente faz? Vamos passar só a questão da solenidade do prêmio, depois a gente já faz essa parte então das assinaturas, da entrega das assinaturas.